Boa noite, corretor de imóveis, corretora, gestor, donos de imobiliária. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da live Corretor Semeador, que acontece toda terça-feira às 19 horas ao vivo no Instagram e no YouTube. No Instagram, a imagem fica melhor. Então, se você no YouTube, perdão. Se você tiver no Instagram, vai para o YouTube. Mas se não der, tá no Instagram também e no YouTube simultaneamente. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou num ambiente aqui bem diferente, já está escuro ali a praia, mas eu estou em Cabo Frio. Olha aqui, olha isso. Ali é a minha iluminação. Dentro desse trem aqui, que eu esqueci o nome, mas é aquilo que seca os pratos, os garfos, os talheres, e a gente vai improvisando. Estou aqui com a minha família, vim palestrar no Rio de Janeiro e acabei aproveitando para vir em Cabo Frio conhecer, que eu ainda não conhecia, e descansar aqui uns 2 dias. Mas o trabalho não para. E hoje tem isso que eu estou mostrando, tem muito a ver com o tema que nós vamos trazer. Rotina, rotina estratégica, gestão de tempo. Essas duas coisas, elas vão fazer você adquirir mais disciplina. Eu estava até na estrada do Rio para Cabo Frio, Rio Capital para Cabo Frio, ouvindo um episódio do Conselho, O Conselho, do Flávio Augusto e do Caio Carneiro. Nesse episódio estava o Guto Galamba e mais outros dois que eu não me recordo o nome. E falando sobre disciplina, né? E todos entrarem em um consenso que disciplina não é algo que você nasce com disciplina, que as pessoas têm disciplina. Disciplina é algo que a gente vai adquirindo. E existem ferramentas que fazem com que a gente vai adquirindo a disciplina. Começa com algo que te move a agir, com a motivação. E para você ter motivação, é por quê ou por quem? São duas situações. Por quê? Você tem um objetivo muito bem desenhado, um objetivo específico, ou vários objetivos, e você está mirando aquilo, você está focado, o foco não te desvia a atenção, nada vai te desviar a atenção, porque você tem um alvo. E o por quem são pessoas, né? São seus filhos, sua esposa, às vezes sua mãe, seus avós. Então a disciplina você vai adquirindo. E quando você tem um porquê e por quem, e você desenha a sua rotina estratégica, dificilmente você vai deixar de fazer aquilo que tem que ser feito. Como eu estou fazendo aqui agora, com a minha família, que está ali no quarto, eu estou aqui na varanda, até peço desculpa se o barulho não tiver agradável, né? Se o som, se o áudio não tiver muito bom, porque eu estou na varanda, está tendo a brisa do mar aqui do lado, a varanda é aberta, então pode passar um cachorro na rua, um carro, alguma coisa. Mas a gente faz aquilo que tem que ser feito. Por quê? Porque eu tenho um porquê claro, bem desenhado. E eu tenho também os meus porquês. Certo? Gente, olha só, esse programa, benefício dele, você vai aprender prática baseada em princípios de como sair da estagnação e começar a construir uma carreira que você venda mensalmente, ó, eu falei, ia passar a moto. Passou a moto barulhenta aqui agora, não é normal passar essa moto, passa mais carro. Mas que você venda mensalmente e com previsibilidade. Como? Através de estratégia, através de disciplina, através de equilíbrio e propósito. Assim como foi no outro episódio do Corretor Semeador. Toda quinta-feira, às 19 horas, Corretor Semeador, uma live comigo, ao vivo, dando direcionamentos e caminhos para você fazer aquilo que apenas 1% dos corretores fazem. 1%, que é vender mensalmente e com previsibilidade. Eu fiz essa pergunta agora no Rio de Janeiro, fiz essa pergunta em Fortaleza. Rio de Janeiro agora tinha aproximadamente 200 pessoas que eu estava palestrando e menos de 1% levantou a mão.
Menos de 1%. Na verdade, apenas 5 pessoas de 200 levantaram a mão quando eu perguntei quem vendia mensalmente, há mais de um ano. E lá em Fortaleza também foi a mesma coisa, menos de 1%. O que essas pessoas têm? Método. Método. Assim como a disciplina, ela não é algo que você nasce com ela é algo que você vai adquirindo. É igual o músculo lá na academia, você vai adquirindo conforme exercícios. Vendas não é dom. E se você for estudar e for pesquisar, você vai ver pessoas como o Arione Diniz, das Óticas Diniz, que era gago, extremamente gago e semi-analfabeto, e hoje é um dos maiores vendedores de óculos do Brasil. E vários outros. Vários outros. Venda é método. Venda é processo que você vai aprendendo. Para quem não me conhece, eu sou Diego Silveira, tenho 15 anos de mercado, há 13 anos eu formo corretores. Deus me deu uma missão, colocou no meu coração para mim começar a fazer para as pessoas a transformação que havia ocorrido na minha vida através do mercado imobiliário. Alguém que começou com 20 anos de idade, sem o ensino médio, que teve que ficar 6 meses dentro da equipe, trabalhando como panfleteiro, arrumava o cliente e o meu gerente me pagava a minha participação. Para depois eu tirar o ensino médio, terminar, concluir o ensino médio e fazer e tirar o meu Cresce e entrar efetivamente dentro da equipe. Com 3 anos de empresa, com 23 anos de idade, me tornei o gerente mais novo da maior imobiliária da América Latina, nos 18 estados do país que ela atuava. De lá para cá, já realizei mais de 1,2 bilhões em VGV. Recentemente, eu bati um recorde meu pessoal, que foi vender 80 milhões em apenas 3 meses. Formei milhares de corretores espalhados pelo país, corretores que saíram do zero a 200 milhões de VGV em 3 meses, a 100 milhões de VGV, como um rapaz que era hortifruti, de hortifruti, com 20 anos de idade, a 100 milhões de VGV, e vários outros cases que, inclusive, você acompanha na live Corretor Colheitadeira. Toda terça-feira, às 19 horas, eu faço uma live com um corretor que foi formado comigo, que hoje é um desses corretores que vendem mensalmente e com previsibilidade, que representa 1% dos corretores no país. Gente que vende mais de 100 milhões, 70 milhões, no mínimo, anualmente. Para que a live Corretor Colheitadeira? Para inspirar corretores que estão pensando em desistir, porque não estão vendendo, e começar a buscar em pessoas que têm resultado, métodos, e aplicar esses métodos para ter resultado, que foi o que eu fiz lá atrás. E é sempre assim, você cola com quem fez, aprende com essa pessoa, com quem faz, com quem tem resultado, e aí você começa a entender o jogo, como jogar o jogo, porque tudo é método e processo, principalmente antifragilidade. É algo que eu trabalho muito com os meus mentorados. Antifragilidade, autorresponsabilidade e autoconfiança. Autoconfiança, autorresponsabilidade e antifragilidade. Isso muda o jogo dentro do mercado. E o tema do episódio de hoje é o seguinte. Olha só, muitos observam, mas poucos entendem. Poucos entendem. O que os corretores que faturam alto fazem de diferente são os pequenos detalhes no dia a dia. Os pequenos detalhes. São as coisas pequenas que você faz do dia a dia
o feijão com arroz bem feito, que vai levar você a fazer coisa grande. Não adianta você ficar aí pensando o que que eu faço, calculando lá os 5%, o que que eu faço para vender um imóvel de 10 milhões, de 20 milhões, o que que eu faço? Aí aparece um golpista lá, um lead golpista, falando que está com dinheiro vindo lá da Arábia, lá não sei da onde, que tem 1 bilhão para comprar imóvel, e você, com a ganância, cresce o olho desse tamanho. Por quê? Porque você está focado lá no último degrau, que é a venda. E está esquecendo de cumprir os processos, pequenininho, degrauzinho por degrauzinho, até você chegar a ter altos resultados. Esse é o diferencial dos corretores de sucesso, de quem faz altos resultados. É o acordar, é como acorda. Qual que é a rotina antes de 8 da manhã, antes de 9 da manhã? Às vezes quem mora na capital, que tem muito trânsito, que é o meu caso em Goiânia, eu acordo às 5 da manhã para chegar na empresa às 9. Entende? Mas até lá, eu já fiz um devocional, conectei com a minha espiritualidade, eu já fiz o meu exercício físico e ganhei dopamina, e ganhei endorfina, e ganhei cortisol, hormônios, endorfina. Isso daí vai me deixar o quê? Vai me deixar mais feliz. Hormônio que me traz felicidade, prazer em realizar. Cortisol vai diminuir o meu estresse. Noradrenalina, o que vai fazer? Vai fazer com que eu aumente o meu foco. E vários outros hormônios que fazem com que eu tenha mais disposição para realizar as coisas antes de 8 da manhã. 8h30, no meu caso, eu começo às 7h30, deixo minha filha na escola, vou para a academia, eu já fiz meu devocional, eu já fiz 35 minutos de leitura, e aí ativei, melhorei o meu nível de consciência, a minha mente, e fui para a academia, cuidei do meu corpo, a minha tríade está rodando perfeita, é o que eu chamo da tríade perfeita. De 8h30 às 9 horas, eu faço contato com pelo menos 6 clientes que eu estou em negociação, ou que eu quero negociar. E já deixo organizado alguém na minha lista para mim ir tomar um café, porque nada vai se substituir o olho no olho. Então, essa rotina básica, e para fazer isso não precisa ser gênio. Você só precisa se dispor a fazer o que tem que ser feito. E disciplina é você fazer o que tem que ser feito, independente se você quer ou não, porque você tem um objetivo claro, você tem um porquê, e você tem por quem. Que no meu caso é a minha família, minha esposa, meu filho e minha filha, Ayla e João Paulo. Gente, isso aqui é tema real, de corretor para corretor, corretor de alta performance. E vocês precisam entender que não é sobre dom, não é sobre carisma, não é sobre sorte, é sobre comportamento e decisões. Decisões e hábitos diários que você constrói, aí você começa a ter resultados consistentes. Está aqui alguém com 15 anos de mercado entregando tudo, a caixa preta, tudo o que tem para você ter resultados iguais ao que eu tenho ou melhores. É isso. Isso é o poder do negócio. É transformar vidas. É você chegar a um ponto que você está transbordando para você transbordar na vida das pessoas. Até porque a lamparina, ela não foi feita para ficar debaixo da mesa, debaixo da cama. A lamparina, ela foi feita
para ficar iluminando. E nós somos a lamparina, nós somos a luz que Deus utiliza, que o Espírito Santo utiliza para iluminar a vida das pessoas. É sobre isso. Eu estou aqui entregando toda a luz, todo o ouro para vocês. Rotina real de quem tem resultado. Não pense que é sobre dom, não pense que é sobre carisma ou sobre sorte. Tá aqui alguém que era um Zé Ruela. Eu era um Zé Ruela, cheio de traumas, frustrado, problemático, revoltado, com 20 anos de idade. Frustrado porque teve que parar de jogar bola, sem carteira assinada, sem ensino médio, e que vendeu na primeira semana. Primeiro, com dedicação e esforço. E depois pegou o jeito e entendeu o método, processo, e foi pegando método, processo, daqui de um. E sabe quando eu paro? Nunca. Sempre vou ter mentores. Eu tenho mentores na vida espiritual, eu tenho mentores de empreendedorismo, eu tenho mentor de vendas, eu tenho mentor do marketing digital, eu tenho mentor da parte física, mentores da parte física que cuidam do meu corpo. Isso muda o jogo. Depois que eu aprendi com Salomão, que ganha a guerra aquele que tem vários conselheiros, vários, mas o tolo odeia a repreensão. Isso foi Salomão que disse no livro de Provérbios, o livro da sabedoria. O tolo gosta de tapinha nas costas, de passar a mão na cabeça, mas vence a guerra aquele que tem vários conselheiros. Essa mentalidade começou a mudar o jogo para mim. E aí eu fui aprendendo, além da dedicação que eu tinha, do esforço que eu tinha muito, que vem do futebol, porque eu fui jogador de futebol, fui juntando isso com mentorias, com mentores em cada área. Isso foi me fazendo entender os métodos e os processos corretos para chegar aonde eu estou, que ainda vai muito mais além disso. Não é sobre mágica, não é sobre você trabalhar o dobro, muito pelo contrário. Eu acho que o corretor, ele tem que chegar num ponto que ele faz assim, 4 horas da tarde, ele vai jogar tênis. Vai jogar tênis. Vai jogar golfe. 4 horas da tarde, num dia de semana. E lá nesse ambiente, além de você desestressar, além de você praticar um esporte, você vai fazer network, você vai conectar com as melhores pessoas. O corretor, ele tem que viajar com a família dele, mensalmente. Não é sobre você trabalhar o dobro. E nem sobre mágica. É sobre exercícios reais, é prática. É dia a dia aqui, de corretor de imóveis, dono de imobiliária, que abriu imobiliária que é referência em Palmas, Tocantins, em Goiânia, um dos maiores mercados do Brasil, que formou milhares de corretores. Agora, o que o corretor está achando? Que ele vai lá para o Instagram, postar imóvel, gerar lead, e isso vai mudar a vida dele. Por isso que não tem ninguém vendendo. Tem uns que nem isso faz. Os que faz, parabéns, pelo menos estão dando algum passo, estão fazendo alguma ação. Mas não é isso que muda o seu jogo. Eu vou te falar a verdade, olha só, escuta bem, anota aqui o que eu estou te falando, tá? Gestão de tempo, disciplina, estratégia e execução com inteligência. Isso muda o jogo. Vou repetir. Gestão de tempo, disciplina, estratégia e execução com inteligência. Isso muda o jogo. Dentro disso aí tudo, nós vamos jogar várias sementes. Várias sementes. Em cada solo desse daí. Cada um desses daí que eu falei para vocês é um solo fértil para a gente ir jogando as sementes.
E ali, essas sementes, você vai cuidar, muito bem cuidado delas. E elas vão começar a geminar. E elas vão começar a geminar. E você vai cuidando, vai cuidando. E no tempo certo, você colhe os melhores frutos. A lei da semeadura, ela não falha. Você acredita que a lei da semeadura falha? A lei da semeadura falha? Você discorda de Jesus Cristo que a lei da semeadura, ela falha? A pessoa que vai lá e planta semente de maçã, ela vai colher banana? Me explica, fala para mim. Não tem erro. Se você escolhe os solos férteis, como eu citei, esses 4 solos, gestão de tempo, disciplina, estratégia e execução com inteligência, e vai plantando as sementes, que são várias coisas que a gente vai plantando aqui dentro, método SPIN, Storytelling, Network, e vamos colocando aqui dentro, aí você colhe os melhores frutos. Por isso que eu falei lá no início, é o corretor semeador, semeador. É aqui que o jogo muda. É aqui que o jogo muda. E aí depois você vira o quê? Um colheitadeira, que é os exemplos que eu trago toda terça-feira. Esse daí, a colheita dele já está rendendo muita coisa. Já tem aí vários alqueires de plantação colhendo. Só safra boa, só safra boa. Gente, isso aqui que eu estou trazendo para vocês, para você aí, ó, você que está me assistindo, esse tema é para você, é para você. Olha só, entenda bem isso. O sucesso, ele deixa rastros. Ele deixa rastros. E esses rastros, eles são replicáveis. É assim que o homem, é assim que a humanidade fez ao longo da vida. Ao longo da vida. Foi modelando. Você faz benchmark, estuda casos, estuda pessoas, empresas, faz igual Salomão fez com o pai dele, com Davi. Salomão pegou o Davi, o pai dele, ouviu, foi mentorado, e modelou, e modelou, e modelou. E aí o que o Salomão fez? Pegou o império e triplicou de tamanho a riqueza que o Salomão construiu. Foi a maior riqueza que já existiu, segundo a própria palavra. É modelagem. Então você pega os rastros e você replica. Simples assim. Foi assim sempre. Todos os homens. O John D. Rockefeller. Vai estudar o John D. Rockefeller, um cara que era pobre. Um dos primeiros bilionários da história. O que ele ia fazer? Ele ia para uma cafeteria, onde os ricos frequentavam, e gastava ali a maior parte do recurso que ele ganhava com venda de balas. Ele vendia balas. A maior parte do recurso ele ia lá e gastava para quê? Para aprender comportamento. Quais os comportamentos? E replicar. Replicar. Assim como vários dos meus mentorados fizeram. Vários. Eu tenho um rapaz em Palmas, Tocantins. Hoje ele é dono de uma imobiliária lá. Uma imobiliária que no primeiro ano, em 6 meses, ele vendeu algo próximo a 40 milhões, em 6 meses. Nos 6 primeiros meses, não foi nem 6 meses, foi menos do que isso. 4 meses aproximadamente. E o que ele fazia? Ele aplicava tudo aquilo que eu falava. Murilo Souza é o nome dele. Murilo Souza. Talvez está até me assistindo aí agora. E ele continua sendo meu mentorado hoje, em uma outra turma de mentorados. Aplicava tudo, mesmo aquilo que ele não acreditava. Eu percebia, ele ia lá e aplicava. Por quê? Porque ele mesmo falou isso. Ele falou assim, cara, eu olhava e via o seu resultado, eu ia lá fazer igual. Mesmo que eu não acreditava. E daqui a pouco dava certo. Aí você vai e joga um temperinho do seu jeito, porque você tem as suas características, mas depois que dá certo, vai lá e aplica igualzinho, deu certo, aí você começa a jogar um temperinho.
É igual quando você aprende a fazer o arroz, feijão e o bife. Você faz daquele jeitinho. Daqui um dia, você fala assim, eu vou fazer um bife com molho madeira, vou jogar um champignon. E aí você começa a jogar um temperinho a mais. Pedro Henrique, tem até, vai sair aí a live dele no Colheitadeiro. O Pedro Henrique, nós estamos em julho, vamos entrar em julho. Ele já vendeu 70 milhões em 6 meses. 6 meses. Começou como gerente de uma imobiliária que hoje tem a maior equipe da região norte do país. Se eu não me engano, ele tem lá seus, cara, mais de 100 corretores. E o Pedro Henrique, ele é um cara que com 33 anos, se eu não me engano a idade era essa, ele nunca tinha vendido nada na vida. Nada. Zero. Nenhuma balinha ele tinha vendido na vida. Para você ver que não é dom. O Pedro Henrique não era um cara que tinha habilidade de comunicação, não é aquele cara que tem a veia de vendedor, não. Mas o Pedro, ele pegou e aplicou os processos da maneira correta. O Pedro já passou de 300 milhões. Só esse ano ele vai vender mais de 170. E ele sabe que ele vai vender mais de 170 porque nós temos um método de previsibilidade de vendas. Dá para você entender quanto que você vai vender nos 6 meses, no trimestre, no ano. Previsibilidade. E isso também é método. O Pedro já passou seus 300 milhões em vendas. Ele está com 3 anos e meio, se eu não me engano, de mercado, alguma coisa assim, 3 anos e meio, 4 anos de mercado. Mas é um cara que aplicou tudo que passava para ele dos métodos. É outro também. Então são vários. Basta fazer o quê? Basta fazer. Agora é claro que tem pessoas que não quer fazer daquele jeito. Ela quer é aquela velha história. Eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. E aí tudo ok. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Ok, tudo bem. Só que nunca vai ter resultado expressivo. Nunca vai fazer algo na vida que seja marcante. Vai só passar por aqui. Vai só passar. Não vai mudar nada na vida de ninguém e nem no mundo. Entende? Ó, eu estou mostrando para você que está aí assistindo oportunidade de performar acima da média, de deixar de ser medíocre. Me perdoe a sinceridade, mas se você não vende todos os meses, infelizmente você é medíocre. O salário médio de um corretor de imóveis são mais de 600 mil creches no Brasil. Mais de 600 mil. Salário médio, 3 mil reais. A maioria dos corretores vendem de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Tem corretor 1 ano sem vender. 1 ano. Se você quer largar de ser medíocre e entrar para o time de 1% dos corretores que vendem todos os meses, como o Pedro Henrique, como o Murilo Souza, como o Estevão Guimarães, que era um hortifruti com 20 anos de idade e vendeu depois de 3 dias de mentoria. 3 dias. Tá a live dele lá no YouTube, no corretor Colheitadeira. Tá lá a live dele. 3 dias ele fez a primeira venda. Primeiro ano, campeão de vendas a equipe dele. É um cara que vende acima de 20 milhões todo ano. É um corretor de sucesso que faz parte desse 1%, que vende todos os meses. Ah, Diego, eu não tenho tempo. Quem não tem tempo é quem precisa de método. Ó, se você não tem tempo, é porque você não tem método. Método. Você não tem rotina estratégica. Não tem rotina estratégica. Deixa eu te falar, você precisa fazer, sabe o quê?
economizar energia e aumentar resultado. Vou pedir para você fazer uma reflexão. Olha para o seu dia a dia, olha lá e veja se a maior parte do tempo você está fazendo coisas urgentes ou se você está fazendo coisas importantes. Olha lá. Você quer ver um exemplo de coisa urgente? Coisa urgente. Eu tenho que correr para aquele atendimento, porque senão eu chego atrasado e perco o cliente. Isso é uma coisa urgente. Se você não chegar lá rapidinho, você perde o cliente. Sabe o que é uma coisa importante? Sabe o que é uma coisa importante? Você ter um momento dedicado ao seu filho, à sua filha. 2, 3 horas por dia, dedicado só para eles. É você ter um momento de jantar com o seu cônjuge, com seu marido ou com a sua esposa. O que é mais importante? O urgente ou a tarefa importante? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. A pessoa que tem uma rotina estratégica, ela consegue atender o cliente no tempo certo. O corretor de sucesso, o cliente não agenda horário, o corretor agenda horário. Você já viu algum médico bom, médico top, o paciente agendar horário? Fala, doutor, o meu horário que eu posso ir é tal horário. Não é assim que funciona. É o horário do médico. Do médico. E se esse médico você conseguir agendar o seu horário, eu acho que você vai ficar desconfiado com ele. E na hora que ele te dá o diagnóstico, você vai ficar desconfiado com ele. Agora, quando o cliente agenda o horário e você tem que correr com urgência para chegar lá, senão você vai perder ele, o cliente, da mesma forma que ele ficaria desacreditado do médico, ele fica desacreditado de você, corretor. Ele não ganha confiança em você. E você vive assim, fazendo coisas urgentes e não tem tempo para aquilo que é o mais importante. Não tem tempo para sua saúde, não tem tempo para sua família, não tem tempo para fazer. Eu vi ontem, dentro do trem que desce do Corcovado, o rapaz falando que não conseguia produzir conteúdo e tal, nem sei qual era a atividade dele. O que falta para ele? Rotina estratégica. Como que você não consegue tirar um período do dia para produzir o conteúdo da semana? Como que você não consegue? Tá muito difícil produzir conteúdo e tudo. Aí você vai lá, postando de vez em quando, um imóvel. E detalhe, o imóvel não é o seu produto. O seu produto é o seu serviço. Aquilo que você tem, que o seu cliente precisa. E nada contra postar imóvel. Mas o cliente, ele está atrás de alguém que gera segurança para ele, porque ele está contratando o seu serviço. E você não tem tempo para fazer isso, que é tão importante. Você fica só esperando demanda entrar para você correr, ir lá e fazer. Eu sou desorganizado, Diego. Eu não tenho tempo. Eu sou desorganizado. Desorganização. Desorganização não é falta de talento. Organização não é sobre talento. Organização é hábito, gente. É hábito. E hábito, ele começa com agenda. Agenda. E você desenhar na sua agenda. Simples. Simples, assim. Simples. É a coisa mais simples do mundo. Eu sei o que você passa. Porque eu também era desorganizado, muito desorganizado. Muito. Mas minha vida foi transformada com gestão de tempo. Depois que eu fiz curso, mentoria, li livros,
Vários livros sobre isso. E aí eu me tornei alguém viciado em gestão de tempo. Assim como tem gestão de pessoas, assim como tem gestão de vendas, gestão administrativa, gestão financeira, tem gestão de tempo. Tempo é o recurso mais valioso que existe e as pessoas não estão dando atenção para isso. A maioria das pessoas. Mas se você quer se tornar alguém organizado, olha, o sucesso deixa rastro. E rastro você pega e replica. Simples assim. É muito simples. É muito simples. Eu perco o foco fácil. Diego, eu perco o foco fácil. Que me falaram aí esses dias hoje. Eu perco o foco fácil. Sabe por que você perde o foco fácil? Porque você não sabe qual atividade que realmente gera resultado. Você não sabe. Você não tem gestão. Então você não sabe qual é a atividade comercial realmente relevante. Agora, quando a sua agenda ela tem direção, o foco vem junto com o propósito. Ele vem junto com o propósito. O que você precisa é de direção. É isso. E isso também é muito simples. Olha só, sobre tudo isso que eu falei, sobre tudo isso, tá? Peguem aqui, ó. Um jeito errado de você executar esse tema que eu estou passando aqui para vocês. Gestão de tempo, rotina estratégica, disciplina. Um jeito errado de você executar esse tema é acordar e deixar a vida levar. Como diz lá a música, né? Vou deixando a vida me levar. Eu acordo, eu vou para a imobiliária, abro meu notebook, pego o plantão ali o dia inteiro e vou esperando alguma coisa acontecer. Aí eu passo ali a maior parte do meu tempo pedindo lead novo para o meu gerente. Gerente, me dá lead novo. Gerente, me dá lead novo. E procurando alguma coisa. O que que eu faço? Eu vejo os corretores no Brasil inteiro. Está aqui alguém que lançou produto em Goiás, está aqui alguém que lançou produto no Tocantins, no Rio de Janeiro, que palestrou esses dias em Fortaleza, palestrou no Rio de Janeiro agora, Campo Grande. Olha só, conheço o mercado aí cabo a rabo. Problema do corretor é sempre o mesmo. O corretor chega na imobiliária e vai procurar alguma coisa para fazer. Então, se você acorda sem planejamento, aí você chega na imobiliária, o que você vai fazer? Eu vejo muito também. Ah, vou postar um imóvel. E aí, sem estratégia nenhuma, sem gestão daquele imóvel, gestão zero. Ah, esse imóvel é bonito, esse imóvel ele vai me dar like, esse imóvel ele vai me dar engajamento, esse imóvel vai trazer seguidor. Filho, você está aí por curtida, por seguidor, ou você está aí para vender e ganhar dinheiro? Para que você está no negócio? Qual o seu business? Fala para mim. Aí você não tem gestão zero desse imóvel. Zero. Estratégia zero. Você não sabe nem se esse imóvel está caro, se ele está barato, se ele está. Você não sabe nada desse imóvel. Você não sabe, você não perguntou nem por que a pessoa está vendendo aquele imóvel. Você não sabe nem por que ela está vendendo. E o porquê dela estar vendendo, às vezes, é a sua maior oportunidade. Maior oportunidade. Aí você vai lá e só posta o imóvel por impulso. E reage às demandas do WhatsApp como se fosse tudo urgente. Você entende de jornada de compra? Você entende a jornada de compra do cliente? Que quando ele entra na jornada de compra, ele começa em busca de informação, só busca de informação. Ele não vai comprar agora. Ele só quer informação. Tá aí o nome, ele quer buscar informação. Depois ele vai considerar as informações.
Depois que ele considera as informações, aí ele vai para a busca ativa. Aí realmente ele vai buscar de forma ativa tudo aquilo que ele considerou. Isso é um funil. Depois da busca ativa, aí ele vai tomar a decisão daquilo que ele realmente quer. Qual é o prédio, qual é a localização, né? Ou é uma casa. Aí ele vai decidir o que ele realmente ele quer, para daí ele fazer a proposta e avançar com o negócio. Aí o cliente entra em busca de informação. A jornada de compra desse cliente vai durar 2 anos. A jornada de compra média do mercado imobiliário é de 1 ano e 8 meses. Essa pessoa aqui, ó, ela ainda vai um pouco além da jornada média. Ela vai comprar só daqui 2 anos. E você tá lá no seu WhatsApp desesperado, achando que é urgente e mandando um monte de imóvel para esse cliente. Um monte. 10, 20, vários imóveis. Ou fala com ele, fala de 1, 2, 3, um monte de imóvel. E o que esse cliente precisa? Ser educado. Ele só precisa ser educado no mercado imobiliário para futuramente ele comprar. E ele vai comprar com quem? Com quem vai educar ele. Ou ninguém educa ele e lá no final ele compra com aquele que tem o produto que ele mesmo fez todo o trabalho que o corretor deveria fazer e não fez. E aí ele acha alguém lá na ponta que tem um imóvel e compra daquela pessoa. E passaram 10, 20 corretores durante o período da jornada dele e ninguém fez o atendimento da maneira correta. Isso cria uma ilusão em você, esse trabalho de acordar sem planejamento, de ir postando imóvel por impulso, de ir falando com todo mundo no WhatsApp como se fosse um monte de gente comprando e vendendo. Isso cria uma ilusão de produtividade. Aí o corretor fala assim, cara, eu acordo cedo, eu pego o plantão, eu fico até mais tarde na imobiliária, eu posto imóvel, eu atendo todos os meus clientes e chega no fim do mês, eu não vendo. Tem alguma coisa errada com o mercado. O problema é esse gerente. O problema é essa imobiliária. Ah, eu vou mudar de imobiliária. Muda de imobiliária, não acontece nada. Nada. Ou fala assim, não, o problema é eu não tenho o dom para esse negócio. Aí você sai do mercado e perdeu a oportunidade de mudar de vida. Como eu já vi, vários. Saiu do mercado e foi virar Uber. E nada contra quem é Uber, nada contra. Só que um corretor de performance hoje, ele ganha mais do que médico, ele ganha mais do que juiz. Corretor que ganha é o que ganha jogador de futebol, artista. Aí o corretor perde essa oportunidade e está trabalhando de Uber. E gente que começou depois dele, ganhando aí, faturando 40 mil, 50 mil mês em comissão. Mas por quê? Deixa eu te explicar, você que está passando por isso. Você aí, ó, que está passando por isso. Seu problema, muitas vezes eu vejo, não é a dedicação, não é o esforço. Seu problema é aplicar os métodos da maneira correta. Então, eu já expliquei um jeito errado de você executar tudo isso que a gente está falando. Acordar sem planejamento, postar imóvel por impulso e reagir no WhatsApp como se tudo fosse urgente. Como se todo cliente fosse comprador, vendedor. Agora eu vou te falar o jeito certo de você executar esse tema que a gente está falando. O que você vai fazer? Anota, tá? Anota aí, ó. Anota isso daí agora. Tá aqui o ouro. Tá aqui agora o ouro. Ouro. Deixa eu até beber uma água. Dá licença, estou improvisado aqui, ó. Pegando a água aqui embaixo. No guarda-corpo da varanda. Gente, comenta aí se o áudio tá bom, se tá tudo ok, se vocês estão gostando dessa live. Comenta aqui, ó, qual que é o principal insight que você
pegou, ou os principais insights que você está pegando dessa live aqui, nesse momento agora. Pega o bloco e anota aí agora. Olha só. Primeiro, geração de lead. Prospecção ativa e passiva. Geração de lead, prospecção ativa e passiva. Anota isso. E eu vou falar de cada um daqui a pouco. Segundo, atendimento qualificado e personalizado. Atendimento qualificado e personalizado. Terceiro, follow-up com técnica e intenção. Divide o dia em 3 blocos. Você vai dividir o seu dia nesses 3 blocos. Geração de lead com prospecção ativa e passiva. Atendimento qualificado e personalizado. E follow-up com técnica e intenção. Aí o que você vai fazer? Toda sexta-feira você vai revisar o funil, seu funil de vendas lá no CRM. Toda sexta-feira. E vai ajustar as suas metas semanais. Meta de geração de lead, meta de atendimento e meta de follow-up. Toda sexta-feira você vai fazer isso. Você ajusta a sua meta e revisa o seu funil. Geração de lead com prospecção ativa e passiva. Olha só. Como gerar lead hoje? É a coisa mais fácil do mundo. Essa não é a dificuldade. A dificuldade é você atender esses leads. Mas tem corretor, infelizmente, que não faz nem isso. Ele não tira um período para ele ficar gerando lead. Sabe qual a melhor maneira de você gerar lead orgânico? Conteúdo. Conteúdo. O que você vai fazer? Você pega e faz uma anotação, pode anotar aí agora, de 10 coisas que você sabe sobre o mercado imobiliário. 10 coisas que você sabe sobre financiamento, sobre parte técnica de imóvel, sobre documentação, sobre qualquer coisa que você sabe. Sempre tem alguém precisando daquilo que você sabe e que a pessoa não sabe. Sempre tem. E você vai falar isso em 30 segundos. 30 segundos, 40 segundos. Conteúdo. Quando você fala, por exemplo, se você for falar de Minha Casa Minha Vida e tiver alguém sobre documentação, sobre aprovação de crédito no Minha Casa Minha Vida, vamos supor que você seja um corretor do econômico. Gente, está aqui os 3 principais passos para você ver o seu crédito no Minha Casa Minha Vida. Número 1, tal. Número 2, tal. Número 3, tal. Manda isso daí lá. Coloca isso daí lá. Aí joga um CTA no final. Call to action. Chama para ação no final. Como que você vai chamar para ação? Chama essa pessoa para comentar. Chama essa pessoa para falar com você no direct. Você está precisando de um auxílio aí no seu financiamento? Eu resolvo tudo para você, do início ao fim. Fala comigo. Sem vender imóvel. Você quer ajudar a pessoa no financiamento. E é óbvio que vai ter reciprocidade. Se você ajuda ela no financiamento, ela vai dar um jeito de comprar contigo. Nem que seja para fazer uma parceria. Então, entrega aquilo que você tem do seu serviço para as pessoas. E essa pessoa que está pesquisando lá na internet sobre Minha Casa Minha Vida, em algum momento vai aparecer você para ela. Se der empatia e ela gostar do seu conteúdo, ela gostar de você, um lead orgânico. Orgânico. Outra coisa, agenda, prospecção ativa. Um período do dia para network. E o melhor network
é aquele que as pessoas não estão interesseiras. E aí você vai ser interessado em servir, e você vai servindo. Você pode fazer isso no tênis, no beach tênis, na pelada de futebol, no salão de beleza, na igreja, aonde tiver gente, na corrida, coloca semanalmente um período para você fazer network. E não vai lá já com um panfleto e oferecendo produto. Não, vai lá participar, vai lá para servir, vai lá para entregar água para quem estiver correndo, vai lá servir as pessoas. E com isso, você vai, aos poucos, é uma pavimentação que você vai construindo. O network, ele não é você chegar lá e já vender algum produto. Não é assim que funciona. É uma escalada. E para isso você precisa ter na sua agenda momentos de network. Ok? Olha só. Todo período de segunda ou de sexta-feira, tira períodos para você fazer o quê? Pegar o seu celular e fazer uma vídeo selfie, falando assim, ó, Diego, meu amigo, tudo bem? Estou passando aqui para te desejar uma excelente semana para você e para sua família, muitas bênçãos, que você realize aí todos os seus objetivos, beleza? Um abraço. E manda na segunda-feira para o Diego. O Diego é um lead que você atendeu para um determinado imóvel e que não avançou. Por algum motivo não avançou. Você manda isso para ele. Depois você manda, na outra semana, na sexta-feira. Quem faz isso para o cliente? Enquanto você está desejando uma excelente semana para ele, um excelente final de semana, os outros estão mandando link de imóvel. Link de imóvel. Eu tenho certeza que você vai ganhar na concorrência. Por quê? Porque você está sendo alguém que está interessado em servi-lo. Você não está sendo um interesseiro que quer ganhar apenas a comissão. Isso é um atendimento personalizado. Isso é um atendimento diferente. Quando você for na visita, leva para o seu cliente uma mensagem daquela dos biscoitos da sorte, uma mensagem positiva, escrito lá para o seu cliente. Você tem que saber o nome do filho do seu cliente, hein? Se você levar para o filho do cliente uma balinha grampeada, com um papelzinho escrito Diego, João, nome do meu filho, João Paulo, uma excelente tarde, que essa balinha ela alegre o seu dia, entrega para o filho do cliente. Você vai ganhar o cliente? Qual corretor que faz isso? Faça muito benchmark para você pegar coisas de gente de outros mercados, inclusive, empresas, players de outros mercados, que fazem inovações e você traz para o nosso mercado. Entregue aquilo que os outros não estão entregando. E follow-up, gente, isso daqui é diário. Diário. Acompanhar todos os seus clientes, o andamento dos seus clientes dentro da esteira, avançando, não avançando, o porquê não avançou, entender todos os porquês, criar junto com o follow-up um mapa de objeções, para você ver o que esses clientes têm em comum. E para você criar dentro desse mapa da objeção uma resposta empática, não rebata o seu cliente. Quando ele tiver uma objeção, você responde de forma empática. No mapa da objeção, você vai escrever lá do lado, de forma empática. Oh, realmente, Diego, compreendo o seu ponto de vista. Eu também já passei por isso. Para depois você escrever o argumento e para depois
você escrever a tese. E aí você comprova a tese. Se você cria um mapa da objeção para os seus clientes do follow-up, e você vai entendendo por que não avançou, você vai colocando as objeções, a próxima que vier, você já sabe como conduzi-la. Ou, antes dela vir, você já faz a pergunta para o seu cliente, que expõe aquela objeção, para você já eliminar ela antes. E ela nem ser colocada em pauta. Funil de vendas, CRM, você deve cuidar dele como um filho recém-nascido. Você deve entender tudo do seu funil. Qual a sua taxa de conversão de lead para atendimento, de atendimento para visita, de visita para proposta, de proposta para fechamento. Com 6 meses fazendo isso e tendo resultado, se você aplica tudo que eu falei aqui para trás, certo? Tudo que eu estou falando aqui para vocês e mostrando o caminho, e você faz gestão de CRM e entende bem o seu funil, daqui 6 meses você sabe qual é a sua taxa de conversão. E aí daqui 6 meses, a sua taxa de conversão alinhada ao ticket médio que você atende, você já sabe o que você precisa fazer para vender tantos milhões por mês e para ter a renda de 40, de 50 mil que você quer. Simples assim. Claro que isso precisa ser melhor gerido. Isso precisa de acompanhamento técnico. Isso precisa de alguém que entenda bem sobre o assunto para te acompanhar nessa jornada e estruturar todo o seu negócio para que você consiga vender todos os meses e de forma previsível. É isso, gente, é isso. Isso é o que me arde o coração, é ver corretor vender todos os meses e mudar de vida. Corretor como a Sônia, que depois se tornou até minha sócia, hoje tem a sua carreira solo e chegou para ser minha mentorada, andava de ônibus, depois comprou a moto rapidinha, e depois mudou para um carro, depois morava com a mãe em um lugar que tinha um inferninho embaixo, comprou um lote, construiu a casa, depois comprou um lote num condomínio fechado, hoje é empresária de sucesso, tem um correspondente bancário, é corretora, perdão. É isso é o que me arde o coração. Ó, pegue a sua agenda e marque pelo menos 1 hora de prospecção ativa todos os dias. Todos os dias. Você vai ver como isso vai mudar o ritmo da sua vida. Corretor, agora que você já sabe, olha só. Sucesso do corretor que fatura alto, ele não é por acaso. É consequência de hábitos diários bem executados. Entende? Hábitos diários e bem executados. Você não precisa trabalhar mais, você não precisa sangrar, você só precisa trabalhar com direção. Velocidade sem direção não é nada. E aí o que eu vejo corretor? Corretor acelerado, corretor sangrando, corretor pegando plantão de segunda a segunda, mas direção zero. E aí não vende. São hábitos diários e com a execução certa é que muda o jogo. Certo? Aplica o que eu compartilhei aqui, ó. Blocos de rotina, prospecção com intenção,
follow-up com estratégia, revisão semanal de funil. Ajustes. Esses ajustes diários, eles constroem grandes resultados mensalmente. Ajustes, pequenos ajustes. Você vai ajustando. Coisas simples que eu passei aqui agora já vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Se essa live ela fez sentido para você, você curte esse vídeo agora, fazendo favor. Até porque eu estou entregando aqui, estou abrindo a caixa preta e entregando tudo que eu tenho aqui do fundo do meu coração, transbordando na sua vida. Isso mostra que eu estou no caminho certo, trazendo esse tipo de conteúdo. Vamos ter reciprocidade e faz isso. Curte esse vídeo agora, se inscreve no canal aí do YouTube, ativa o sininho que você vai começar a receber todos os episódios com estratégias práticas, estratégias reais, estratégia de corretor para corretor que funciona de verdade, de quem tem resultado, alguém de verdade aqui, ó, tá? Não é alguém que só estudou para vir aqui te falar, não, é alguém que pratica, que faz e acontece. E se você conhece outro corretor que precisa, que tem vários precisando, compartilha esse vídeo agora com ele, ajuda esse outro corretor, até porque tá aqui, é um vídeo para você, tá aqui um conteúdo transbordante e gratuito, beleza? Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família e vamos para cima, ó, escolher o solo fértil, plantar a semente, cuidar da semente e colher os melhores frutos. Vamos ser um corretor semeador, mudar de nível e depois ser um corretor colheitadeira, colher os melhores frutos que o mercado ele tem para nos oferecer. Plante com estratégia e colha com constância. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.